Você já assustou quando vai fazer uma cotação de granito para poder fazer um assentamento em uma fachada e se surpreendeu com os preços praticados para poder assentar um granito na fachada? E se eu te falar que já existe uma textura que simula o assentamento do granito? Pois é, nós da Textura Arte fabricamos uma textura que ela simula o granito. Essa textura aqui, ó. Lógico que aqui eu fiz um quadradinho pequeno, só mesmo para vocês terem uma ideia. Eu vou fazer um videozinho mostrando a aplicação dela mesmo em um local. Só que como o último vídeo que eu fiz ficou muito ruim por conta do áudio, que é um local onde passa muito veículo, então eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa textura. E logo que eu finalizar, eu faço um videozinho lá fora do Romeu, que é o nosso colaborador, fazendo essa textura, tá? Do que se trata? É uma textura acrílica, tá? A base de resina acrílica, que depois de aplicado, quando você faz uma paginação bonitinha, que eu vou explicar direitinho, tem uma fita especial para fazer essa paginação, ela dá aparência de granito. E ela tem sido muito utilizada porque quando você vai fazer a relação custo-benefício de um assentamento de granito para uma aplicação de textura granito, isso aí vai ficar uma média aí de 1/3 ou até menos do valor do assentamento do granito. É uma textura que rende até 4,5 metros, 5 metros quadrados, tá? Ela vem numa barra aqui de 20 quilos, ela vem em diversas cores. Onde você comprar na cor, você faz a paginação que você quiser, com as medidas que você quiser, que mais vai atender você. E você vai diminuir o peso da sua obra consideravelmente. Então, desde o ano 2017 que a gente já fabrica esse material, e agora está na hora da gente poder mostrar para o Brasil inteiro, porque todas as pessoas que utilizam o produto falam que é uma textura revolucionária, e realmente é uma das texturas mais bonitas que existem, tá? Então eu vou mostrar aqui mais ou menos, que ela tem diversas cores, tá? Vou mostrar algumas cores, e vou mostrar para vocês como é que é feita a aplicação desse material, tá bom? Lembrando que, pessoal, eu estou ativando o canal. Eu fiquei por muito tempo sem fazer vídeo no canal, eu nunca imaginei que teria uma repercussão tão grande. Até quando eu comecei a fazer algumas entregas, alguns orçamentos, as pessoas falavam que ligavam para a empresa por conta do vídeo que viu. Então eu quero agradecer a todos, né? E eu quero poder melhorar. Então eu ainda não tenho uma estrutura boa, eu não tenho uma câmera das melhores, eu ainda não tenho tanta experiência para poder falar, né? Ainda mais olhando para uma câmera, mas sabendo que tem aí pelo menos 3.180 inscritos, já fico feliz. E eu gostaria que, se vocês tivessem qualquer dúvida, qualquer informação relacionada à aplicação de textura, preparação de parede, não hesite e coloque nos comentários, que eu vou tentar sempre poder fazer um vídeo para vocês, tá bom? Então, o que eu teria mais para falar dessa textura? É uma textura... tem um detalhe importante, que você já deve ter se deparado com alguma aplicação de textura de assentamento de granito em partes arredondadas, né? E aí a gente sabe como que é uma luta a gente conseguir achar a pedra no formato perfeito, na medida perfeita. Você consegue cortar uma pedra e ela quebra, e você tem aquela dificuldade toda de novo de acertar um corte arredondado. Então você pode utilizar essa textura para fazer acabamentos arredondados e fica assim espetacular. Já temos muitos clientes em Belo Horizonte utilizando o produto. Eu acho que está na hora de vocês experimentarem isso na obra de vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida em relação, esse material pode ser aplicado em parede desempenada e filtrada, tá? Lembra, textura não cobre defeito de fachada e de parede. Então, para textura, você ter 100% da qualidade da textura, é muito importante que você lembre de deixar a parede muito, muito nivelada, tudo bem? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês lá o Romeu paginando, fazendo a paginação com a fita, e aí a gente volta aqui para poder explicar um pouco mais, tudo bem? Então, são duas coisas importantes para a gente saber antes da gente conseguir aplicar o Granitec, tá? Que é a textura Granito Eco. Dois detalhes que normalmente fogem um pouquinho da forma como a gente aplica as texturas convencionais, tá? Primeiro, que a gente tem um selador específico para essa textura.
Por ser uma textura que tem uma carga maior de resina, então a gente precisa de um selador que tenha um pouquinho mais de poder para poder fazer a ancoragem desse material, tudo bem? E o outro detalhe que é importante também é uma fita também que nós temos aqui. Você pode fazer com aquelas fitas dupla face, essa aqui é uma dupla face, mas específica para poder fazer a textura. Se às vezes você tiver na sua casa já um outro tipo de fita que é a dupla face, você pode até fazer, mas o ideal é que você faça com essa, porque ela já vem numa espessura bem adequada para a gente poder fazer a paginação, tudo bem? É uma fita dupla face que a gente faz a colagem dela na parede. Então primeiro a gente vai fazer um esquadramento, né? Para a gente definir exatamente quais são os formatos das pedras que nós vamos simular no granito, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês lá fora. Então, a gente está com o Romeu, né, novamente, que é o nosso colaborador, que é o que entende bastante de textura, e ele já está fazendo as paginações do material. Então primeiro ele veio com uma régua, ele definiu o que seriam os espaços de cada pedra que ele vai simular do granito, né? Você pode ver que aqui ele já fez a colagem, utilizando um nível, né, pessoal? Porque realmente se a gente errar nesse momento, a textura ela vai ficar com um acabamento como se fossem pedras tortas, né? Então ele fazendo ali a medição, tá? Ele já fez a colagem nessas partes aqui também. Eu acredito que nessa textura mesmo, a parte que a gente precisa ter mais carinho seria essa, tá? Da paginação. Porque realmente é fundamental que ela fique bem retinha para a gente não ter problema, porque realmente quando a gente vê uma pedra, né? No caso a gente fala pedra, que ela simula a pedra, mas com acabamento torto não vai ficar legal, né? Então ele está terminando de fazer ali para fazer a colagem da última fita. Lembrando, pessoal, eu tô numa rua aqui que passa de muito movimento, sabe? E passam alguns ônibus aqui, então se fizer algum barulho, eu tentei utilizar a parte onde eu explico melhor na parte interna para ficar um pouquinho mais fácil para vocês escutarem, tá? Mas é na onde que pega? Fala se quiser ver que ele entende, peraí. Você não vai tirar o carro daqui agora? Não, vamos. Oi, mano. O carro dele tá pintando aqui, tem que pegar aí, o carro dele. Deixa eu cair aqui, ó. Vou pegar pra ele. Já gastou bastante da fita. Lembrando, pessoal, que no final da textura a gente vai retirar essa fita dupla face, tá bom? Ela serve mesmo só para poder dar um espaçamento entre uma pedra simulada e a outra, né? No caso do Granitec. E aí, meu filho? Barulheira danada. Igual eu falei, viado, qualquer coisa, se quiser pegar essa lateral aqui, mano, a lateral direita, já vou fazer ela, porque ele sabe viajar, realmente, você faz aí.
Depois de quase 3 meses de chuva direto, parece que agora o tempo tá querendo dar uma firmada. Vamos torcer porque obra com chuva não combina. Lembrando que nós trabalhamos com reforma predial, tá? Então, se precisando de alguma reforma, infiltração em fachada, conta com a gente. Cordoval Reformas, 3466-6655. Lembrando que também, pessoal, esse tipo de trabalho é trabalho para ter um profissional e um ajudante, tá? Porque uma pessoa sozinha realmente é sempre mais difícil para poder fazer essa colagem dessa fita. E ali ele já criou mais 4 espaços para poder fazer a textura, tá vendo? E aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui nós vamos fazer 2 cores diferentes, porque como aqui é a porta da nossa fábrica, então a gente não vai fazer todo da mesma cor. A ideia do vídeo mesmo é só para ter um entendimento mesmo na aplicação. Então, pessoal, como eu tinha dito para vocês, eu ia fazer a aplicação agora aqui na parede para vocês poderem ver. Só que tem um detalhe que é uma das coisas mais importantes e eu acabei, mais uma vez, é porque o local que passa muito carro, mas que é a coisa mais importante para a aplicação desse material. É que todas as ferramentas para a utilização dele tem que ser inox, tá, pessoal? Extremamente importante. Por quê? Porque quando a ferramenta não é inox, normalmente ela deixa um pouquinho de ferrugem. E aí quando você termina a aplicação da textura, fica aparecendo alguns pontos de ferrugem nela. Então quando você for fazer, até a lata, não utilizar aquelas latas de tinta comuns que a gente compra em depósito, não utilizar ela para bater o material. A gente vai dar preferência ou na própria barrica que vem o material, ou então em algum balde de plástico. Até a água que você vai usar para colocar, para poder misturar um pouquinho, para ela ficar um pouquinho menos viscosa, a gente vai dar preferência em material plástico, tudo bem? Então assim, isso aí é a coisa mais importante, que a textura chega a perder até a garantia quando não é utilizado material inox, tá? Então tá aqui a desempenadeira inox, a espátula inox e a desempenadeira inox, tá? Pessoal, alguns funcionários eles gostam de quebrar a quina dessas desempenadeiras. Por quê? Porque na hora de fazer o alisamento do material, a gente vai fazer o alisamento dele para isso aqui, essa quininha não ficar furando a textura, tá bom?
Então isso aqui é uma das coisas mais importantes do que até mesmo a questão da colagem das fitas, tudo bem? Então vamos lá para a aplicação. Aí nós estamos aqui novamente com o Romeu, que é o rapaz da confiança, que tem um entendimento e está abrindo aqui o material. Tá vendo que o material ele é bem mais consistente, sabe? E esse é muito importante, é a mistura mais homogênea dele, tá, pessoal? O Romeu dessa vez foi um pouco mais esperto, colocou uma luva, né? Porque para poder trabalhar com esse produto realmente tem que ser uma luva. Lembrando, pessoal, que aqui eu vou fazer a amostra na parede, mas eu não vou fazer ela por completo, porque aqui, como é um mostruário, então eu vou fazer várias cores. Então, enquanto ele estiver aplicando aqui, eu vou até mostrar para vocês que ele já aplicou em alguns locais, que ainda tá molhado o material. Normalmente, para ele dar o efeito final mesmo, é uns 2 dias depois da aplicação, tá? Porque ele tem uma quantidade de resina bem elevada e essa resina ela demora um pouquinho para secar. Mostra um pouco a consistência, assim, pegando com a própria espátula. Para o pessoal entender um pouco melhor. Pessoal, eu tô mostrando esse vídeo aqui, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Pode fazer a pergunta aí nos comentários aí, que eu terei o prazer de poder responder para vocês. Então, o outro vídeo que a gente fez, a textura rolada, você vê que ela já fica mais macia do que essa. Então ele vai começar a fazer o preenchimento da parede, tá? Essa textura ela consiste em preencher a parede e alisar ela depois do preenchimento. Então por isso que é importante a gente ter uma parede bem acabada, de preferência bem filtrada, tá? Bem desempenada. Por quê? Porque esse material ele é desempenado com a desempenadeira, e a desempenadeira tem uma área pequena, ela não vai conseguir tirar irregularidade de parede. Então essa parede ela tem que estar na régua mesmo de pedreiro para a gente não ter problema. Onde a gente está aqui tem oficina do lado, tem uma rua aqui que passam os carros todos bem correndo, então eu vou tentar cortar o áudio quando às vezes ficar um barulho muito... enchendo muita paciência nossa aí, que ninguém merece ficar escutando esses barulhos, tá, pessoal? Só falar que deu uma motinha. E olha pra você ver, na hora que ele vai fazer o preenchimento próximo da fita, olha pra você ver o carinho que ele faz. Por quê? Porque por conta de ser uma fita dupla face, né? Se por acaso a pessoa passar com muita força e passar ela desempenadeira por cima, muito por cima dela, ela acaba soltando. E aí quando ela solta enquanto você está aplicando, aí ela pode dar um efeito torto na pedra que a gente está simulando aqui, beleza? Então você vê, não tem nenhum segredo mesmo, a não ser aqueles cuidados que a gente já normalmente precisa ter. Lembrando também uma coisa que é muito importante também, pessoal, isolar o chão, tá? Lembrando que aqui é um lugar que a gente faz várias amostras, então a gente está focando principalmente na ideia de como fazer a aplicação. Tá vendo que no começo ela fica um pouco repuxando, porque ele ainda está preenchendo a parede. Esse quadrado aqui eu vou deixar o vídeo bem correndo normal, tá? E aí o restante eu vou dar uma acelerada no vídeo, porque a gente não precisa perder o dia inteiro para poder ver como que aplica uma textura tão simples de ser aplicada. Lembrando daqueles cuidados que eu disse mesmo, na questão de saber fazer a paginação com um nível para poder ficar direitinho, utilizar somente ferramenta inox,
tá? De preferência usar a própria barrica para poder pegar o material e o balde de água também de plástico, porque não adianta nada você usar tudo inox e aí vir com um balde, com uma lata de tinta que não é inox. Tá começando a dar cara na nossa pedra, olha pra você ver. Pessoal, o que cai no chão também não é recomendado reutilizar, tudo bem? Porque ele pode vir com alguma impureza. Outra coisa interessante também, pessoal, é que é muito comum a gente ver alguns profissionais colocando material na mão, ao invés de ser espátula desempenadeira, ele acaba colocando material na desempenadeira com a mão. Dá mais agilidade. Não são todas as pessoas, mas isso aí vem de cada um, né? De cada aplicador. Se você estiver vendo esse vídeo também de fora de Belo Horizonte, em outro estado, outra cidade mineira, ou em qualquer lugar do Brasil mesmo, e quiser ter mais informação do material, pode ligar pra gente, tá? 3466-6655, lembrando do DDD 31. E aí, se você tiver interesse às vezes de representar esse material na sua cidade também, temos também a opção de representação, tudo bem? Você vê que ele faz uma certa pressão na mão, tá? Na hora que ele vai desempenar mesmo, para ela ficar bem uniforme na parede. E o Romeu, ele gosta de aplicar essa textura um pouquinho mais dura, mas ainda algumas pessoas ainda colocam um pouquinho mais de água ainda, tá? Isso aí vai vir da preferência da pessoa mesmo no processo da aplicação. E aí, como ele disse, agilidade, né? Tem que ser bem rápido. É lógico que por conta de ter essa paginação, a gente tem um tempo maior para trabalhar e mais de qualidade, né? Porque quando a gente faz um grafiato, por exemplo, que não tem essa divisão, a pessoa ela tem que estar muito mais atenta, porque ela tem que aplicar muito rápido para não dar emenda. No Granitec a gente consegue fazer ela, a pessoa cansou, precisou de parar, começou a chover, ou às vezes está fazendo muito sol, ele tem a opção de fazer só o quadrado que ele está terminando e parar de aplicar até um momento mais oportuno.
Agora, depois que ele fez o preenchimento, ele começa a retirar o excesso do material. Como é que funciona o processo de alisamento do material? E ele tá deixando um acabamentinho lá embaixo, lá porque nós vamos colocar um rodapé, tá? Porque senão ele teria que passar uma fita crepe ali para poder fazer o acabamento lá no chão. Lembrando que existem umas sequências que são mais práticas para poder executar. Como por exemplo, normalmente o melhor é que a gente começa a fazer por cima, né? Porque daí o material que tá caindo lá de cima lá, ele não pega numa parte que já tá pronta. Mas como aqui o processo é para ensinar vocês como aplicar o material, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas não tem nenhuma dificuldade. Existe um cuidado só na hora de aplicar, tem que ter um carinho maior, porque você está trabalhando com um material que vai ficar preso na fachada por muitos anos, né? Então a gente tem que ter um carinho muito grande para poder fazer esse acabamento. Vou colocar um quebra-mola aqui na porta do escritório aqui, porque já tem um pouquinho mais na frente, mas não adianta nada. Os carros passam aqui e parece que tá numa pista de corrida. Lembrando que ela ainda está longe de ficar na cara que a gente quer, porque ela fica muito esbranquiçada pela quantidade de resina. Então no processo de secagem ela já vai chegando na cor que a gente busca. Lembrando também, pessoal, o selador, a importância do selador. É um selador também diferenciado. Por quê? Porque ele precisa ter mais resina para poder suportar essa carga maior que é do peso dessa textura, tá? Agora ele vai fazer aqui o acabamento aqui por cima da fita. Por que ele faz isso, pessoal? Porque senão na hora que arrancar a fita, existe alguns floquinhos, né, nessa textura. E se ele deixar só por cima e puxar, pode ser que arranque algumas quilinhas, né? Então ele já faz esse acabamento para já ficar melhor na hora de fazer essa retirada. Beleza. Depois ele ainda vai passar ali na quininha. E aqui já está começando a dar a cara. Ele ainda vai, depois que ele retira, ele ainda vai com a desempenadeira
para poder dar aquele relevo que é simulando esse rejunte. Então, em alguns casos, esse rejunte a gente deixa, como o selador ele é muito resistente, então a maioria das vezes a gente deixa o próprio a cor do selador. Mas tem algumas pessoas que gostam de passar ainda um poliuretano. Alguns chamam de mastique, mas de passar um poliuretano também na massa, nesse buraquinho do rejunte. Aí você pode escolher qualquer cor que fica chique demais. Agora ele tá tirando a outra parte da fita, né? Bastante cuidado, senão ela vai arrancando, né? Lembrando também, pessoal, que é uma coisa também bem importante, porque a fita crepe, essa fita dupla face, quando ela é colada, o ideal é que você colhe ela só no espaço que você vai aplicar no dia. Porque essa fita, se ficar muitos dias na fachada, ela acaba colando demais e vai ficando difícil de retirar depois. É igual, por exemplo, aqui, ó, ele começou a fazer essa textura anteontem, então olha pra você ver, deixou a fita, ela vai ser um pouquinho mais chato de tirar, mas nada que a gente não consiga resolver. Se você faz isso no mesmo dia, essa fita ela sai com muito mais facilidade. Aí, ó, tirou. É aquele carinho para poder fazer aquele detalhe do acabamento, né? Não gosto de falar acabamento final, porque acabamento já é no final. Aquela esquininha você já vai tirar agora ou você vai tirar na hora que você virar a textura? Tá vendo essas esquininhas que ficaram aqui, ó? Ele ainda não vai cortá-las, porque na hora que ele for fazer o acabamento aqui nessa espala, aí ele vai faz esse corte, tá? Então olha pra você ver, pessoal, aqui eu vou mostrar aqui como que ela ficou agora, e aí depois quando ela secar, é bom que já vai ter umas outras partes aqui também aplicadas, já vai dar um efeito bem mais bonito, tá? Mas assim já tá dando pra ver que já ficou show de bola. Vou mostrar aqui a que ele fez ontem. Essa aqui ele fez ontem. Você vê que ela ainda fica num aspecto um pouco esbranquiçado, porque realmente ela demora um pouquinho mais para secar. Então essas partes que a gente vê um pouco mais brancas, assim, ó, nesses pontos assim mais brancos, é porque a resina ainda não deu tempo de secar. Essa aqui ele aplicou hoje, então ela ainda tá
bem diferente da cor que vai ficar logo que secar, tá vendo? Mas quando ficar tudo pronto aqui, eu faço um outro vídeo mostrando como que ficou a cor, tá? Então acompanhe o canal aí, que logo que ficar tudo pronto à frente aqui, eu já vou voltar e mostrar pra vocês. Essa aqui ele fez anteontem, já é uma cor azul, olha que beleza. Não, pessoal, isso aqui você olha, você faz um acabamento desse num prédio, fica bonito demais. Utiliza cores um pouco mais claras na maior parte. E aí fazer detalhes de cores diferentes. Eu particularmente eu gosto muito do azul. Mas tem cliente que prefere verde, amarelo, vermelho. Nós temos diversas cores, tá? Entra no site lá que vocês vão ver algumas das cores que a gente consegue fazer. Se você tiver uma obra que tem uma metragem grande e você tiver um tipo de pedra específica, traz pra gente essa pedra que a gente tenta fazer uma textura mais próxima dessa pedra, tá? Lembrando que o material chama Granitec. Entra no site www.texturaiarte.com.br. Você não precisa nem colocar o www, pode ser só texturaiarte.com.br. Lá vocês vão ver todos os materiais que a gente fabrica, tá? Textura, grafiato, rolada, projetada, textura raspada, textura granito, né? Que no caso é o Granitec. Entra lá e pode fazer a compra direto pelo site. Esse material, especificamente o Granitec, a gente não vende ele em uma quantidade muito pequena ainda não, tá? Então se você precisar de uma barrica, duas, a gente só vai ter uma cor dela. Agora, se para uma quantidade um pouco maior, para uma quantidade mínima aí de 5 barricas, a gente já consegue fazer qualquer uma das cores, tá? Olha que legal. Falei com ele da lona, agora ele vai colocar a lona no restante, né? Porque o ideal mesmo é que faça isso, até mesmo porque na parte de dentro lá da espala vai ficar mais difícil dele poder limpar depois. E aí a gente ainda vai fazer essa fachada toda aqui ainda, ó. Carro aqui na frente. E aí nós já temos também algumas lá em cima, mas já estão mais velhas. São texturas que já estão pintadas há muito tempo, então elas já perderam um pouquinho, né, da cor. Mas lá em cima é a textura projetada. Na primeira oportunidade eu já vou fazer um vídeo mostrando como que é feita essa textura projetada, que pra mim é a única textura que a gente consegue tampar defeito de parede, tá? Porque todas as outras você já precisa aplicar ela com uma condição muito boa, tá? De parede, porque senão ela acaba deixando muito marcado. Então é isso aí, pessoal.